Olá, povo de Deus, tudo bem? Glória a Deus! Seja bem-vindo ao nosso canal, que Deus abençoe vocês. E hoje nós vamos começar a ler a epístola de Romano. Paulo, a primeira epístola dele, como servo do Senhor, convertido ao Senhor Jesus Cristo, né? Porque Paulo, que era Saulo, como nós estudamos, ele era Saulo, depois se converteu, agora ele é Paulo, o apóstolo do Senhor Jesus Cristo, para levar a doutrina da graça e da verdade. Amém? Daqui a pouquinho a gente volta, vamos ouvir a nossa vinheta. Glória a Deus, hoje nós vamos ler Romanos, abra a sua Bíblia em Romanos, capítulo 1, versículo 16. Por quê? Porque aqui já começa o ministério dele, né? Da doutrina do Senhor Jesus. Então, Paulo era um homem muito atencioso com a palavra, ele buscava a profundidade, então ele foi escolhido por Jesus para trazer a doutrina. É muito importante isso, porque hoje a gente precisa de ouvir a doutrina. Quando a gente fala doutrina do Senhor Jesus, é o Evangelho da Graça e as epístolas, que é a história, é a carta. O que é uma epístola? Carta. Paulo, ele era um homem muito viajado e ele era muito perseguido, então às vezes ele parava preso em algum lugar e ele escrevia as cartas de igreja, porque ele era o responsável pelas igrejas de Cristo, né? Ele é o primeiro apóstolo da doutrina. Então, lá aqui em Roma, ele começa a mandar a carta aos romanos. Os romanos, Paulo tinha cidadania romana, né? Mesmo ele sendo judeu, ele tinha cidadania romana, porque ele era um homem importante na época da lei, né? Mas aqui, ele já manda a primeira carta à igreja de Roma, né? Aquela igreja convertida que está aprendendo a primeira doutrina. Vamos lá. O assunto da epístola. Eu falei que epístola é o quê? Carta. É a mesma coisa. Carta e epístola é a mesma coisa. A justiça pela fé em Jesus Cristo. Daí começa assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro, do judeu e também do grego. Então ele está falando aqui para a igreja de Roma que ele não se envergonha do Evangelho. É o caso, né? A gente tem muitas pessoas que dizem que creem em Jesus, mas para assumir a fé é difícil. Porque a doutrina parece fácil, mas ela não é fácil. Você tem que matar a sua carne todos os dias. Então, quando Paulo fala aqui, que ele primeiro dos judeus e também do grego, é porque ele pregou primeiro para os judeus. Paulo, sendo judeu, ele primeiro pregou o evangelho para os judeus. Como eles rejeitaram, então ele começou a sair a pregar o evangelho, pregou para os gregos, né, da descendência, porque o grego também é descendência de Abraão, o judeu também é descendência de Abraão. Aí ele diz assim, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Por que o justo? Quando a gente fala justo, é porque a pessoa aceitou o Senhor Jesus. Nós somos justos não porque nós somos justos. Nós somos justos pelo sangue que o Senhor Jesus derramou na cruz. Então, diante de Deus, nós somos justos. Né? Nós não somos justos porque merecemos alguma coisa. Ninguém merece nada, mas pela graça sois salvos, diz a palavra de Deus. Mas aqui ele está falando para os romanos daquela igreja, que ele não tem vergonha do Evangelho de Cristo. Você tem vergonha do Evangelho de Cristo? Não tenha, porque é o poder de Deus na nossa vida. Amém? Então ele diz aqui, o justo viverá pela fé. Então você que crê em Jesus, você é uma pessoa justa. Mas eu sou pecador, todo mundo é pecador. Nem todo mundo é pecador, mas nós fomos remidos pelo sangue do Senhor Jesus. Nós fomos lavados pelo sangue dele. Então, nós vivemos da fé, nós cremos na fé. Nós não precisamos fazer nada, nós só cremos no sacrifício do Senhor Jesus.
Então o apóstolo Paulo está dizendo, o justo viverá pela fé. E no versículo 18 ele diz assim, a idolatria e a depravação dos homens. Porque quando Deus fez o homem, ele fez perfeito. O homem se desviou do caminho. Mas Jesus, através de Jesus, nós conseguimos entrar novamente no caminho que a nossa meta é a salvação, né? Em Cristo Jesus, que é o que vamos estar com ele na glória. Então, a idolatria e a depravação dos homens. Vamos ver o que aconteceu aqui. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela injustiça. Quer dizer, ele não deixa o evangelho crescer, ele não deixa o homem, ele não deixa, porque a palavra de Deus, ela combate o pecado, ela combate a carne. Então, o homem, pela sua vaidade, ele quer impedir o evangelho. Porquanto, ele diz, porquanto que Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Deus manifestou através de quem? De Jesus. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas, tais como são, por isso, indesculpáveis. Então, desde o início, Deus criou um perfeito. Mas o homem se desviou através de Adão. Nós somos da natureza adâmica, mas com o primeiro homem foi quem? Adão. E o segundo homem foi quem? Que veio à terra de forma humana, de forma no seu corpo de carne, Jesus. No princípio era o verbo e o verbo era Deus. Então Jesus se fez homem, nasceu de Maria e nós somos justificados por ele, né? Então, o homem, ele quer impedir o evangelho, mas ninguém pode impedir o evangelho, porque Deus determinou isso. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Então, é importante você divulgar a palavra de Deus, você que é cristão, você que gosta de evangelizar. Fala de Jesus, fala do seu amor, porque o mundo hoje está difícil. As pessoas hoje não querem mais saber da palavra de Deus. E é importante, porque um dia a palavra de Deus diz que é bom buscar o Senhor enquanto se pode achar. Você tem buscado a Deus? Você tem orado? Você tem ouvido a palavra? Procura ler a palavra de Deus. Procura ler as epístolas. Procura ler o Evangelho. Converta ao Senhor Jesus, porque em breve nós vamos estar com Ele. Amém? Então, diz aqui, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece. Está vendo? Se reconhece. As pessoas não reconhecem a palavra. Tem pessoas que desprezam a palavra de Deus. E ela é o nosso tesouro, ela é a nossa bússola, ela é o nosso GPS de hoje. É a palavra de Deus. Se você tem a palavra de Deus no seu coração, meu irmão, minha irmã, vai em frente, porque a vitória é certa. E Paulo aqui, ele está dizendo que ele não tem vergonha de falar do Evangelho de Deus. Então, não tenha vergonha de divulgar a palavra de Deus, tá bom? E aqui, ele diz o seguinte, desde o princípio do mundo, sendo percebido por meio das coisas que foram criadas. Quem? O homem foi criado. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhe o coração insensato. Então, o homem, ele não reconhece o poder de Deus, ele não reconhece Deus. Mesmo ele sabendo que Deus é a divindade, que Deus é maior, ele não reconhece. Ele está sempre querendo anular aquilo que Deus deixou, aquilo que Deus falou. Mas não adianta, porque a palavra de Deus, ela penetra no teu coração e ela transforma. A minha vida foi transformada, a vida do apóstolo Paulo foi transformada, a sua vida vai ser transformada a partir deste momento que você observa a palavra de Deus. Amém?
Então, vamos nessa. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não glorificavam como Deus, está vendo? Ele sabia da criação de tudo, mas não glorificam a Deus. Nem lhe deram graças, quer dizer, nem dão valor, não dão louvores a Deus, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, quer dizer, nem para raciocinar, poxa, como é que Deus fez essa maravilha? Então, nós temos que ter esse raciocínio. Quem criou tudo? Foi Deus. Ah, isso aqui foi criado por acaso. Não existe isso. Deus criou tudo, até o homem. Até o homem. E obscurecendo o coração insensato, quer dizer, o seu coração se fechou. Inculcando-se por sábio, tornando-se loucos. A pessoa que despreza a palavra de Deus, ela se torna louca. Louca no sentido assim, né? Porque ela despreza aquilo que é mais valioso. Meu irmão, minha irmã, nunca despreza a palavra de Deus. Leia sempre, porque ainda é tempo para você conhecer a palavra do Senhor Jesus e ser salvo. Eu realmente eu procuro evangelizar, eu procuro levar a palavra, porque um dia você vai querer ouvir a palavra e não vai ter. Então aproveite agora, abra sua Bíblia, começa a ler, começa a nos acompanhar aqui no canal, ok? Amanhã ou breve a gente vai continuar aqui em Romanos. Deus abençoe a todos e até a próxima.